Eu já treino aqui há cerca de 4 anos e, como todos os iniciantes, eu cometi aqui erros no início que, se eu soubesse no início, eu teria poupado ali muito tempo e eu teria evoluído ainda mais no começo, ok? Por isso, fica neste vídeo aqui que eu vou-te dizer as 5 coisas que eu gostava de saber quando eu comecei a treinar. A primeira coisa é saber que uma progressão é superior a qualquer tipo de sensação. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu falo de sensação, é, por exemplo, aquela sensação do músculo a queimar ou aquela sensação daquele pump. E uma progressão é muito superior a isso. Isso porquê? Porque para tu evoluires, tu tens de ter uma progressão a longo prazo e treinar com proximidade da falha, ok? E muitas vezes tu tens esta sensação, não indica que tu vais ter, por exemplo, esta progressão. Porque tu podes sentir ali o músculo a queimar, podes sentir aquele pump gigante, mas tu realmente não progredes cargas, tu não ficas mais forte a longo prazo, ao longo do tempo. Não importa essa sensação de forma isolada, ok? Por isso, a primeira coisa que gostava de saber é isto. Procura treinar com base em progressão, obviamente com um bom padrão de movimento, do que treinares a pensar naquele pump ou pensar naquela sensação de queimar, ok? Por isso, progressão é superior à sensação. A segunda coisa é qualidade é superior à quantidade. Isto é um erro que muita gente comete quando é iniciante e eu próprio já cometi, já cheguei a treinar dias que eu ia lá, treinava de manhã e depois fazia alguma coisa durante o dia e depois ao fim da tarde eu ia treinar de novo, ok? Treinava 2 vezes ao dia, havia dias que eu fazia isso e isso não faz sentido, mas na cabeça do iniciante, na cabeça de uma pessoa que não tem tanta experiência, ela pensa, quanto mais eu treinar, melhor, mas isso não é assim, porque quando é musculação, tu tens de descansar, ok? Se tu não deres descanso ao teu músculo, ele não vai conseguir recuperar e tu não vais conseguir render no próximo treino e, consequentemente, tu não vais crescer, ok? Por isso, procura mais ter um treino de qualidade, com intensidade e depois dar o descanso adequado entre treinos do que propriamente tu fazeres muitos treinos e com qualidade em baixo, ok? Por isso, a segunda coisa é que uma qualidade é sempre superior a muita quantidade. Depois, comer certo é superior a comer muito. Falo no meu caso, que eu era muito magro e eu pensava, que eu quero crescer, eu tenho que comer aqui o máximo. Só que depois tem um pequeno problema. Porque quando tu só pensas em comer o máximo, tu não sabes quantas calorias estás a comer, tu não sabes as macros que estás a comer e isso é algo muito incerto, ok? Por isso, se tu queres realmente melhorar aqui a parte da alimentação, tu tens de saber as calorias que estás a comer, precisas de saber as calorias que tu precisas de ingerir de acordo com o teu objetivo e precisas de alinhar bem os macronutrientes, precisas de alinhar bem os hidratos, a gordura e a proteína, porque senão não vai dar certo, ok? Não é só comer muito, porque também para chegar a uma altura que eu estava a comer muito, eu estava a ganhar mais gordura do que propriamente músculo, ok? E o físico estava a ficar já tipo, mais com massa gorda do que ganho massa muscular em si, ok? Por isso, isto é um ponto que muita gente não liga, mas é bastante importante. Comer certo é muito superior a tu comeres só muito sem controlares as outras variáveis, como eu disse, as calorias e os macronutrientes. Depois, aqui a quarta coisa que eu gostava de saber era que descanso é muito importante. Eu quando comecei a treinar também, ali aquele primeiro ano, eu não descansava nada, ok? Muitas vezes também dormia mal e dormia tarde, mas isto é algo muito importante. Como eu falei aqui no segundo ponto, se tu não descansares bem, esquece. A tua hipertrofia vai ser muito prejudicada e isto é um fator que muita gente negligencia. As pessoas muita gente leva o treino a sério, leva a alimentação a sério, mas depois chega ali ao descanso, não descansam bem, ok? Não dormem o suficiente e mesmo sem ser a parte de dormir, não descansam bem entre dias de treino, ok? Por isso isto aqui é algo muito importante. E se tu já tens um bom treino e uma boa alimentação e tu sentes que estás mal, e pode ser este aqui o motivo, ok? Por isso, experimenta a começar a descansar bem e tu vais sentir muito mais diferença, porque depois um bom descanso vai impactar também numa melhor performance no treino, ok? Por isso, foca também em teres um bom descanso. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber também no início. Depois, a quinta coisa é suplementos. Sim, suplementos. Isto é um erro muito comum que as pessoas entram no ginásio e pensam, vou já comprar. Tu podes reparar se tu próprio já deves ter feito quando começaste, e mesmo pessoas próximas a ti que vão entrar no ginásio, o que é que elas fazem? Vão logo ali ao telefone procurar os melhores suplementos do mercado, mas não faças isso, isso é um erro muito comum. Mas pensa, tu não sabes, nem, uma pessoa iniciante, não sabe nem treinar em condições, não sabe o que é que são calorias, não sabe o que é proteína, hidratos, gordura, não sabe nada e já vai começar a investir em suplementos. E é por isso que depois a pessoa compra suplementos, ela pensa que aquilo vai resolver, aquilo não resolve, ok? Não vale a pena tu comprares. As pessoas compram whey, creatina, multivitamínico, ômega 3, pré-treino, compram todos os suplementos do mercado, depois tomam aquilo tudo e não têm resultados. Porquê? Porque elas estão-se a focar no que não importa, ok? Em vez de se focar em treinar bem, em comer bem e em descansar bem, que é o básico, ok? É treinar bem, descansar bem e comer bem. Não, elas vão se focar em suplementos que não é assim tão relevante para os teus resultados, ok? Porque se tu podes fazer tudo
tu podes tomar todos os suplementos que quiseres, mas tu não tiveres estes 3 fatores, que é treino, alimentação e descanso bem alinhados, esquece. Os suplementos sozinhos não fazem nada. Como diz o nome, é suplemento, é para suplementar aquilo que tu já estás a fazer bem, ok? Por isso, isto é bastante comum e tu que és iniciante, não te preocupes, pelo amor de Deus, não te preocupes só em suplementos, mas preocupa-te em aprender a fazer o básico bem feito, ok? Por isso, isto são 5 coisas que eu gostava de saber quando comecei a treinar, que de certeza que me iam poupar bastante tempo e iam-me fazer ter resultados muito mais rápido, mas é isto, é viver e aprender, ok? Por isso eu estou agora a passar estes 5 pontos, ok? Para tu não cometeres estes erros que a maioria comete no início. E é isso, se este vídeo foi útil para ti, deixa o like, subscreve o canal, que estão a sair muito mais vídeos para ensinar mais aqui sobre o mundo da musculação, ok? Por isso segue aí. Também se quiseres me acompanhar mais, vai aí à descrição, clica aí no link do meu Instagram, que eu lá posto dicas todos os dias, posto lá a minha rotina de treinos, ok? Por isso segue-me lá, não te vais arrepender. E se quiseres ser acompanhado diretamente por mim, se quiseres ajuda a evoluir o teu físico, abaixo do link do Instagram vais ter um formulário para preencheres do meu acompanhamento online, ok? Por isso preenche lá se quiseres evoluir o teu físico e é isso. Como eu disse, subscreve o canal, deixa o like e é isso. Fica bem, bons treinos e até à próxima.